Agora, chegou o momento de nós abrirmos as nossas Bíblias, sejam as Bíblias físicas, aquelas que temos em nossas mãos, a Bíblia virtual, aquela que você carrega no seu smartphone, no seu notebook. Vamos então aprender com a palavra do Senhor. Agora o Pedrinho vai colocar o fundo musical e nós vamos então anunciar o Evangelho genuíno. Nesta oportunidade, irmã Jéssica, nós temos uma das passagens mais significativas, de relevância por todo um contexto dramático. Ele é emocionante, mas ao mesmo tempo uma história muito triste. Ao entrarmos dentro desse contexto, nós logo percebemos tudo o que se passou aqui nessa narrativa bíblica que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 25. Grande multidão o seguia. Comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ao entrar aqui no contexto anterior de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ver, irmã Jéssica, o Senhor Jesus, no capítulo 4 de Marcos, falando de algumas parábolas. Ele fala sobre a parábola do semeador, a explicação da parábola, trabalha sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Depois, a partir de Marcos capítulo 4, dos versículos 33 e 34, ele vai explicar por que falar por parábolas. A partir do versículo 35, nós temos um acontecimento que ele é sobrenatural, porque Jesus acalma uma tempestade. Sabe esta chuva forte que agora algumas pessoas estão preocupadas em suas choupanas, em suas casinhas simples? A força da água, a força do vento, a força de uma tempestade derruba construções, derruba prédios. Mas eu quero dizer a você que existe alguém que ainda acalma toda e qualquer tempestade. Ao ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, nós temos o relato do Senhor Jesus que acalmou uma tempestade. Logo no versículo 37 diz que se levantou uma grande força de vento, um temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas Jesus, irmã Jéssica, estava na popa. Esse detalhe é tão importante aqui no Evangelho, porque os tripulantes estavam atônicos, apavorados, porque
aquele grande temporal de vento fez eles esquecer que havia alguém na popa daquele barco, mesmo dormindo sobre o travesseiro. O que é lindo são esses detalhes específicos da passagem. Uma tempestade em alto mar, os discípulos são os tripulantes desse barco, estão apavorados, pensando que aquele barco vai virar e eles poderão perder as suas vidas naquela tempestade. Mas, lá na polpa, dormindo em um travesseiro, estava aquele que tem o poder de acalmar tempestades. Eu quero dizer a você que está ouvindo o programa Voz do que Clama, nesta madrugada de sábado para domingo, nesta água forte que desce aqui, pelo menos na cidade de Uruguaiana, e algumas regiões do Rio Grande do Sul. Essa tempestade de água que traz alguns pavores, mas ainda existe alguém que é maior do que essa tempestade. E ele continua, irmã Jéssica, no controle de todas as coisas. Ele continua no controle, porque ele tem o poder de acalmar o vento da tempestade, ele tem o poder de acalmar a força da água, ele tem o poder de entrar em lugares onde já se perdeu a esperança do milagre. Quando nós continuamos esse relato, sabendo que ele estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles vão lá para despertar a esse que dorme, irmã Jéssica, e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos então a vitória triunfante do Senhor, que está acima da climatologia, acima de tempestades, acima de diagnósticos meteorológicos. Ele continua ainda tirando a força do vento e acalmando tempestades. Ainda no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, irmã Jéssica, vai falar sobre a cura do endemoniado gadareno, uma das passagens também que tem toda uma narrativa de dor, sofrimento e libertação. E ele vai a Gadar, logo após acalmar a tempestade em alto mar, ele agora se dirige para a terra dos gadarenos, e lá ele liberta um homem que estava acorrentado, porque não havia ninguém com autoridade suficiente para repreender os demônios que estavam na vida daquele homem gadareno. Mas aquele mesmo que acalma a tempestade é o mesmo que também liberta gadarenos, porque ele tem o poder de repreender todo o mal. Agora, nós já estamos caminhando no capítulo 5, encontramos no versículos 21 ao 24 o pedido de Jairo, porque Jesus, voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. O que aqui é impressionante, irmã Jéssica, é que Jesus, com o seu barco, ele não volta para trás, mas ele vai para o outro lado da banda. Porque se em um lado havia tempestades que haviam sido acalmadas, se por um lado daquele barco um gadareno havia sido liberto, agora no outro lado havia também pedidos de socorro. E Jairo agora vai chegar e vai se aproximar do Senhor e vai dizer: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Irmã Jéssica, o que fez Jesus agora chegar
Em Marcos capítulo 5, versículo 25, foi o pedido de Jairo, pedindo socorro pela sua filhinha, clamando para que Jesus fosse até onde estava aquela menina. É nesse intervalo de tempo que uma grande multidão seguia o Mestre Jesus e comprimia-o, apertava-o. Imagina, está chegando aquele que acalma a tempestade, que liberta gadarenos, aquele que dá vista aos cegos, aquele que faz os surdos ouvir, paralíticos caminhar, mortos viver. Ele não era famoso, não era uma personalidade, ele simplesmente era o Deus encarnado caminhando no meio deles, anunciando o evangelho da graça de Deus. Agora, no versículo 25, é onde nós vamos entrar nesta madrugada para essa reflexão de abordagem bíblica, para esse ensinamento. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Irmã Jéssica, quem é essa mulher? Do versículo 25. Essa mulher aqui é uma mulher que vinha sofrendo, angustiada, vinha deprimida, com seus tormentos, com a sua alma ferida, com seu coração ferido, vinha se sentindo já impura, imunda, excluída pela sociedade, excluída pelos homens, excluída pela sua família, excluída por todos aqueles que lhe cercavam, abandonada. Essa mulher, ela vem caminhando, trazendo dentro de si uma dor, um sofrimento, uma angústia, um sofrimento inexplicável. Porque aqui diz no texto que tu acabaste de ler, fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Se ela tinha 12 anos, e aí tu como mulher pode resolver essa questão. Geralmente, segundo a própria medicina, a idade natural em que as meninas começam o ciclo menstrual, a partir dos 11, 12 anos, esse seria o estágio natural. Se nós fizermos esta matemática, que esta menina, com aproximadamente 12 anos de idade, ela começa esse ciclo menstrual. E esse ciclo menstrual, de forma natural e perfeita, deveria durar por quanto tempo, irmã Jéssica? De 5 a 7 dias. É o ciclo natural que uma mulher tem no seu período menstrual. Agora, acompanha comigo esse raciocínio. Passou-se 5 dias. Passou-se 7 dias. Chegou o 8º dia. Passaram-se 10 dias. 15 dias consecutivos, irmã Jéssica. E o ciclo menstrual não parou. O que será que a mãe dessa menina, ao ver que esse ciclo menstrual não para, qual será a reação desta mãe ao ver esta menina que literalmente não para de sangrar, irmã Jéssica? Eu imagino o desespero dessa mãe, porque a lei dizia que no 7º dia elas tinham que preparar 2 pombinhas rolas, e no 8º dia elas tinham que levar até o templo para expiação, para se limpar das suas impurezas. Aí eu fico imaginando a mãe dessa menina preparando as rolinhas, mas o fluxo não para. O fluxo continua. Ela segue com seu sangramento e nada estanca aquele período. E a cada minuto que passa, a cada dia que passa, a cada semana que passa, ela continua ainda com aquele fluxo aumentando, aumentando, aumentando. Em vez de diminuir o fluxo só aumenta. Aí começam as preocupações e a dor e o desespero de uma mãe. Perceba, irmã Jéssica, o drama dentro desta casa. Passou-se
dias, semanas. E agora, uma situação está evidenciada. Existe algo anormal na saúde e no ciclo menstrual desta menina até então. Nós estamos trabalhando dentro de uma ideia hipotética, mas que é uma possibilidade coerente de que ela começa com 12 anos e não para mais o seu ciclo menstrual. Dentro disso, se ela tem uma mãe, certamente tem um pai. Esse pai recebeu toda a cultura da tradição e, ao mesmo tempo, era conhecedor da lei de Moisés, lei essa que deveria ser cumprida em toda a sua essência. Partindo disso, a partir do momento em que se sabe que dentro daquela casa, uma menina não cessa o seu ciclo menstrual, agora a lei de Moisés vai dizer as recomendações e também o que deve ser feito. E o que dizia, irmã Jéssica, a lei a respeito desse episódio, quando uma menina começa o ciclo menstrual e simplesmente ela continua dia após dia aquela situação vergonhosa para ela e para todos da sua casa. A lei que está em Levíticos, no capítulo de número 15 e no versículo 19, fala o seguinte: mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, esta estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Você pode repetir? Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Vamos entrar também no contexto, irmã Jéssica, porque ali, partindo desse texto bíblico, agora uma decisão precisa ser tomada dentro desta casa. Esta menina, que está com seu ciclo menstrual alterado, ela precisa urgentemente ser excluída do ambiente da sua casa. A lei dizia que em tal situação ela se encontrava como impura. Qual deveria então ser a decisão dos pais? Essa menina deveria ser imediatamente excluída da convivência em sociedade. O que dizia o contexto histórico sobre isso? O contexto histórico fala sobre o arraial das impuras. Ele se refere ao contexto cultural religioso do Antigo Testamento, baseado nas leis de Levítico de número 15 que nós acabamos de ler aqui, onde mulheres com período menstrual, com fluxo hemorrágicos prolongados ou certas condições de impureza cerimonial ficavam temporariamente isoladas fora do acampamento principal de Israel para preservar a pureza ritual da comunidade. Agora, nós temos um pai e uma mãe que precisam dar essa informação à sua filha, avisar ao sacerdote da congregação de que a filha está impura e de que ela deveria imediatamente sair de casa e ser colocada em um lugar afastado da convivência em sociedade, chamado na história de Arraial das Impuras. O que era o Arraial das Impuras? Onde permaneciam mulheres com doenças que eram consideradas pela lei como
imundas ou impuras. Este era o termo nos tempos bíblicos. E agora esta menina, que tem um ciclo menstrual, que está alterado, precisa sair de casa. Agora, irmã Jéssica, ela sabe que somente uma intervenção divina poderá trazê-la de volta para sua casa. Não vai ter mais cafés pela manhã em família. Não vai ter mais os almoços, as confraternizações nos domingos à noite, ou domingo pelo meio-dia, com seus pais. Não vai ter mais a ida à sinagoga para ouvir a palavra da boca do sacerdote. Se ela almejava algo, um casamento, também isso está impedido pela própria lei, porque ela é impura diante da própria lei. Agora, ela vai ser colocada juntamente com outras mulheres que têm também os seus dramas e suas histórias de dores e sofrimento. Parece que eu estou vendo aqui nesse texto, irmã Jéssica, uma mãe chorando muito, uma trouxinha de roupas colocada na mão dessa menina, o pai que se despede daquela filhinha. Em algumas situações, dependendo da impureza, até mesmo, irmã Jéssica, qualquer toque não poderia ser dado. Então, possivelmente não houve beijos, não houve toques, não houve abraços e afagos. Era apenas a dor de um pai e de uma mãe ao ver uma menina que é agora retirada por causa de um problema de saúde que eles jamais imaginavam que fosse acontecer dentro de sua casa. Até então todos eram sadios, todos gozavam de uma ótima saúde, mas de repente coisas inesperadas acontecem. Nódulos surgem, tumores aparecem, diagnósticos são registrados, biópsias são apresentadas, doenças incuráveis surgem no cenário da vida de alguém que está nos ouvindo em algum lugar desse Brasil ou desse pequeno, grande mundo, irmã Jéssica. Pessoas que estão com notícias de papéis em suas mãos, que precisam passar por tratamentos de quimioterapia, cabelos que se foram, a alegria que se foi, a felicidade que se foi arrancada do coração. Não existe mais motivos para viver. É exatamente esse o cenário dessa menina ao sair de casa. E parece que agora eu estou escutando o barulho daquela porteira que se abre. A mão da menininha abre a porteira. O pai e a mãe ao longe avistam ela e se despedem. Num dos mais prolongados adeus, lá vai aquela menininha com a sua trouxa na mão, dentro do arraial das impuras. Logo ao entrar, irmã Jéssica, ela já vê que tem algumas mulheres sentadas em cima de algumas pedras. Outras estão completamente cheias de roupas e somente o que aparece são os seus olhos, porque escondem as suas impurezas. Não existe alegria no arraial das impuras. Não existe risos. Não existe alegria, não existe paz. É ambiente de dor, é ambiente, irmã Jéssica, de morte, é ambiente de sofrimento. E agora é uma menina que entra e ela vai caminhando e o sangue vai escorrendo. Ela vai caminhando e o sangue vai sendo deixado nos rastros daquele chão de terra batida. Parece que eu estou vendo o olhar das outras mulheres mais de idade no arraial das impuras, olhando para aquela menina e se perguntando como que pode tão nova e já ser impura. E aquela menina, irmã Jéssica, com apenas 12 anos. O que uma criança com 12 anos está fazendo? Está brincando. Mas ela não está ali para brincar. Ela não está ali, irmã Jéssica, para pegar uma bonequinha
Ela não está ali para brincar de princesa e de castelinho. Ela está ali para viver os piores dias a seguir da sua vida. Onde ela sabe que ela vai ter que acordar pela manhã e não tem mais a mamãe perto dela, vai ter que acordar e não vai poder dar a bênção para o seu papai, não vai poder mais brincar com os seus irmãozinhos sanguíneos, não vai ter mais as coleguinhas de escola, não vai ter mais os amiguinhos da rua. Só o que tem é uma menininha, irmã Jéssica, sangrando muito no arraial das impuras. E aí, irmã Jéssica, chega o aniversário da menina no arraial das impuras e não pode receber visita. Não tem bolo nesse aniversário. Não tem salgadinhos. Não tem docinhos. Não tem parabéns. Não tem sopro de vela. Só o que tem é a tristeza no coração de uma menina que está ali. Foi-lhe arrancado tudo. Não existe nada, absolutamente nada que possa trazer para ela algum vestígio de esperança. Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passa-se 3 anos, irmã Jéssica. As festividades que havia das festas em Jerusalém, as festas que havia lá em Israel, essa menina não pode comparecer. Impuros não podem estar dentro destas festas. A lei punia. Se alguém chegasse lá, irmã Jéssica, poderia perder a vida. Só o que tem lá são tristezas e relatos de dores. Passa-se 5 anos, 10 anos. E agora a Bíblia vai dizer, irmã Jéssica, havia 12 anos, sem sonhos, sem esperança. E o sangue que não para de escorrer. Sangue, irmã Jéssica, que escorre pelas pernas e desce pelos pés e bate no chão. Vestes sujas de sangue e de uma menina completamente à mercê. O que se passa na mente de uma menina, irmã Jéssica, que agora está 12 anos dentro desse arraial? Nesses dias que parecem noites, nessas noites que parecem ser eternas, e nessas tardes cinzentas, lá dentro do arraial das impuras, o que será, irmã Jéssica, que está no coração desta menina? Diga-me, por favor. Uma menina que estava cheia de sonhos, expectativas. Você vê os seus sonhos frustrados, as suas expectativas frustradas. Agora passam-se os anos e ela para de brincar com a sua boneca, passa a sua adolescência dentro do arraial das impuras. Enquanto ela vê as meninas se preparando para encontrar um marido, ela ainda está dentro do arraial das impuras. Enquanto ela olha pelo arraial as meninas recebendo dracmas e se adornando pelo lado de fora para receber os seus noivos, ela ainda está dentro do arraial das impuras. Ela perdeu o sonho, a esperança de ser mãe, a esperança de ser uma esposa, a esperança de ter uma vida, de ter um futuro. Ela perdeu a esperança de tudo, até chegar esse dia. Até chegar esse dia, irmã Jéssica. Muitos médicos ela já havia passado. Lá fora do arraial, o pai tentou, a mãe tentou, os recursos que havia na família. Todos estavam engajados. O amor de pai, o amor de mãe. A lei os proibia de estar dentro do arraial das impuras, mas a lei não impedia que eles fizessem algo pela sua filha, pela saúde dela, pela vida dela. Os recursos foram gastos, irmã Jéssica. Mas, contudo, nada se aproveitou. Sabe por quê? Porque tudo foi indo a pior. Porque existem situações que alguém pode estar nos perguntando nesta madrugada: por que eu estou passando por isso?
Por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Por que a minha vida, pregador, está desse jeito? Por que as minhas panelas, pregador, estão vazias? A minha despensa está vazia? Nem sei o que dar aos meus filhos neste domingo. Pregador, se foram os cabelos do meu couro cabeludo, a quimioterapia está levando tudo, pregador. Não existe esperanças para mim quando eu entro naquele corredor. Eu estou esperando somente o pior acontecer, pregador. Existem coisas, irmã Jéssica. Existem perguntas que elas são tão complexas e dramáticas que nós não temos como responder na ótica natural. E mesmo com toda a medicina avançada, até mesmo nos dias de hoje, existem doenças que ainda não receberam nenhum tipo de solução aqui na Terra. E é neste momento, é nestas horas, irmã Jéssica. E nós estamos aqui debaixo da graça de Deus. Perceba, eu e tu começamos pregando essa palavra e a chuva estava muito forte ali fora. Nós escutávamos aqui dentro do estúdio a chuva forte que descia em Uruguaiana. Quando nós começamos a falar de Jesus que acalma a tempestade, tu notou que a água perdeu a sua força? Que a tempestade que estava de repente para acontecer, ela foi repreendida? Isto significa, irmã Jéssica, que existe alguém na popa, vindo na direção dos problemas que nós estamos aqui apresentando. Ele vem acalmando tempestades. Ele vem repreendendo demônios. E esse barco está atracado. Chegou aqui na Rádio Semear. O Espírito Santo entrou aqui dentro desse estúdio. Está nos dando autoridade, capacidade da parte de Deus para anunciar nesta madrugada, pelo poder que há na palavra, que ainda existe um Deus que faz o impossível. Que ainda existe um Deus que cura e faz milagres. Irmã Jéssica, eu não sou sensacionista, porque eu acredito piamente na atualidade dos dons espirituais. Temos relatos dentro das nossas casas do Deus que um dia fez. Tu tens relato dentro da tua casa daquilo que um dia Deus fez. Muitas pessoas que estão nos ouvindo têm relatos e testemunhos que podem dizer daquilo que um dia Deus fez. Eu sei que existe um vento contrário dizendo que Jesus não cura mais, que Jesus não faz mais. Não faz. Pela vida dos falsos profetas, é claro que não. Pela vida dos falsos apóstolos, é claro que não. Mas Jesus ainda continua atuando através de uma igreja fervorosa, de uma igreja zelosa, de uma igreja temente, de uma igreja, irmã Jéssica, que ainda tem a convicção que ele sai do barco, caminha no meio da multidão e vai até os enfermos. Há muitos enfermos na cidade de Uruguaiana, irmã Jéssica. Há muitos doentes ouvindo a live da Rádio Semear. Há muitos que perderam a esperança nesta madrugada de sábado para domingo. Se a igreja não pregar, irmã Jéssica, revólveres serão, irmã Jéssica, como munições colocadas na cabeça de alguém. Mas a igreja ainda tem o poder, irmã Jéssica, de neutralizar esse dedo no gatilho do revólver, ali no gatilho daquela, irmã Jéssica, arma. A igreja ainda tem o poder, irmã Jéssica, de resolver o impossível. Agora Jesus recebe a informação por Jairo, que uma menininha é filhinha deste homem, que é um dos responsáveis ali da sinagoga daquela região. Mas olha o que são os propósitos de Deus. O que é lindo, irmã Jéssica, é que lá dentro do arraial das impuras, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio do choro e da lágrima,
A mesma porteira que 12 anos atrás abriu para aquela menininha entrar e nunca mais sair. Como que tu consegues explicar o extraordinário do que está aqui de forma subliminar no texto? Como que ela, dentro do arraial das impuras, ouviu falar do homem que acalma a tempestade? Está na sua cidade, irmã Jéssica. Quem será que entrou naquele arraial das impuras? Quem será que levou a notícia? Quem será que disse no meio daquela tristeza: chegou aquele que acalma a tempestade, chegou aquele que repreende demônios, chegou aquele que cura enfermidades em todo o Israel, chegou aquele que prega as bem-aventuranças, chegou aquele que cancela funerais, ressuscita mortos e tira eles do caixão. Irmã Jéssica, notícias de esperança estão chegando no arraial das impuras. É muito bom falarmos da teologia. E eu aprecio a teologia porque estudo teologia há 22 anos. É muito bom falar dos livros, é muito bom falar da história. É muito bom, irmã Jéssica, falar de todo o contexto, os desdobramentos. Mas muito mais lindo ainda é anunciar na Rádio Semear que Jesus ainda continua fazendo milagres. Glória a Deus. Que Ele ainda continua curando. E que nesta madrugada não é pela minha palavra ou pela tua, mas é pelo poder que há no nome dEle, que enfermidades serão repreendidas, que doenças serão curadas, e que os testemunhos não serão para a nossa glória, mas serão para a glória de Deus. Porque se somos a igreja, se de fato cremos nesse Cristo que morreu por nós e ressuscitou, se cremos, irmã Jéssica, naquelas chagas que estão em suas mãos, se cremos naquilo que Ele enfrentou por mim naquela cruz, então eu recebo da parte desse Cristo ressurreto nessa madrugada poder e autoridade para dizer aos enfermos e doentes que há um Cristo que cura. Há um Cristo que faz milagres, irmã Jéssica. Agora eu te pergunto, será que foi esse Cristo? Como será que essa notícia chegou lá dentro do arraial das impuras, irmã Jéssica? A notícia chegou da melhor forma possível. Chegou com gosto de esperança, irmão Gia. Trazendo alegria para olhares tristes. Trazendo esperança para um coração aflito. Chegou a notícia que tem um Salvador, um homem que está curando leprosos, um homem que está curando as feridas daqueles que estão perdidos, está trazendo salvação para aqueles que estão perdidos, está levantando aleijados, está levantando os caídos, repreendeu tempestades, expulsou demônios, quebrou as cadeias. A notícia que está chegando é que tem um homem que está fazendo algo impossível, que nunca se ouviu falar na terra. Aleluia. A fala que está chegando naquele arraial é de que está tendo esperança na terra. Israel está tendo esperança. Israel está ouvindo gritos de esperanças ecoando pelo aquele arraial. É gritos de esperança que estão ecoando pelas ruas de Israel. Pelas ruas de Jerusalém estão gritando esperança, lá vem o Salvador. Foi isso que chegou aos ouvidos daquelas mulheres naquele arraial. Alguém está trazendo a esperança de que há uma possibilidade de cura para suas enfermidades. A possibilidade de cura para suas doenças. Elas podem ser agora tratadas como mulheres e não mais como impuras. Elas poderão novamente ser vistas pela sociedade, não mais como impuras, mas como mulheres. Irmã Jéssica, a notícia chegou dentro do arraial das impuras. Caiu ao coração daquela mulher que 12 anos está sangrando sem parar. Agora, de forma inesperada, ela se levanta da sua tristeza. Suas vestes estão todas encharcadas de sangue. Isso não tem como negar.
Uma poça de sangue está em sua volta. O odor daquela doença é terrível. Mas alguém lhe trouxe uma esperança de vida. Existe um homem. Existe um homem chamado Jesus. Se é que podemos chamá-lo de homem. E ele está aqui perto, mulher. Parece que eu estou vendo. Lá sai ela. Coloca um véu sobre o seu rosto. Esconde a sua face. Sai caminhando devagar pelo arraial das impuras. Obviamente que a notícia, de forma subliminar, se subentende que todas que ali estavam ouviram falar que Jesus estava próximo. Eu não sei quantas outras saíram daquele lugar, irmã Jéssica, até o encontro de Jesus. Mas o que o Evangelho de Marcos e também do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas narram é que essa mulher, irmã Jéssica, ela vai sair do arraial das impuras 12 anos depois. Ela entra para morrer pela porteira, sangrando. 12 anos depois, ela sai pela porteira, sangrando, mas com a esperança da cura em seu coração. Agora, não é mais na medicina, não existem mais recursos financeiros. Agora é matéria exclusiva de Deus. É um cenário que Deus preparou. E aqui entra algo que o ceticismo, o ateísmo, a incredulidade até mesmo de evangélicos e crentes não compreende. Que esse mesmo Deus que é soberano está controlando essa história. E controlando essa história dentro da sua soberania, ele prepara o cenário do arraial das impuras até a chegada de Jesus a esse lugar. A palavra é divulgada por alguém anônimo que vai falar para a mulher sobre a presença de Jesus naquele lugar, ali próximo. E ela sai dali. E por onde ela vai, irmã Jéssica? A poça de sangue lhe acompanha. Por onde ela vai, o sangue vai junto. Por onde ela vai, a doença lhe segue. É como se fosse um rastro. Até que, na metade do caminho, um alvoroço como ela nunca ouviu em toda a sua vida. Ela ouviu gritos, ela ouvia choros, ela ouvia muitos gestos. Mas ao mesmo tempo, irmã Jéssica, quando ela olhava para aquela multidão que estava lá, comprimindo aquele homem que chegou naquele barco, ela viu que o semblante não era como o que ela presenciava no arraial das impuras. Porque onde Jesus chega, irmã Jéssica, onde Jesus chega, o ambiente de morte é transformado em ambiente de vida. Ambiente de dor agora é transformado em ambiente de cura. Ambiente de trevas agora é transformado em ambiente de luz. Crianças brincando no meio da multidão. Mulheres felizes. Homens que ali também estão. E o que é mais lindo, irmã Jéssica, é que Jesus estava no meio daquela multidão. As roupas dele eram as roupas do povo. As sandálias dele eram as sandálias do povo. Mas as digitais do povo estavam em suas vestes.
Todos queriam tocá-lo, todos queriam estar perto dele. A lei, irmã Jéssica, criou homens completamente indiferentes. Os profetas vieram com a autoridade de Deus, mas eram homens duros e rígidos. Os reis, ao sentarem-se nos tronos, também se tornaram indiferentes e se distanciaram do povo. Mas Jesus, irmã Jéssica, ao invés de estar sentado num trono e de ser duro e cruel, estava no meio da multidão abraçando, estava no meio dos doentes, no meio dos fracos, no meio dos enfermos, estava lá para solucionar casos impossíveis. Jesus era extraordinário. Não haverá nunca, em nenhum momento da história, alguma personalidade humana que seja comparável a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Extraordinário, como dizem os americanos, um gentleman, um cavalheiro. Sabia tratar a todos, irmã Jéssica, dar a devida atenção, o cuidado. No meio disso tudo, ela está se aproximando. Só que ela é impura. Então, ela não pode vir sorrindo, porque o véu está no rosto. Ela não pode vir caminhando, porque senão haverá poças de sangue sobre os seus pés, e logo todos ali vão testemunhar. Ela é uma impura, saia daqui! Irmã Jéssica, mas agora, eu e tu aprendemos, junto com essa amada audiência, a maneira pela qual alguém chega diante de Jesus. Diz para nós, irmã Jéssica, como que ela veio? Ela veio se arrastando. Ela tentou disfarçar o seu fluxo de sangue trocando suas vestes, mas o fluxo é contínuo, então segue gotejando gotas de sangue por onde ela passa, e ela vem por detrás de Jesus, se arrastando. E ela tenta, ao menos, diz o texto, tocar nas suas vestes. A preocupação dela é tão linda, porque ela se preocupa para não deixar Jesus impuro. Ela se preocupa com o toque que ela vai dar em Jesus. Não é um toque qualquer, irmão Jean. Ela não quer apenas tocá-lo para experimentar ou saber se ele é forte ou não. O toque dela não é para tocar nos seus tecidos da sua roupa para saber se é de linho fino ou não. O toque daquela mulher é na orla do seu vestido, apenas porque ela está com a esperança que, se ao menos ela tocar nas vestes dele, ela será curada. E assim ela entra. No meio daquela multidão, ela não vem caminhando ou em pé. Ela vem se arrastando, como tu está dizendo. Se arrastando no meio do chão. Irmã Jéssica, terra e sangue se misturam. É o sangue da hemorragia e a terra do chão. As vestes estão completamente sujas e o odor se exala da sua hemorragia. Lá vem ela, como se fosse um animal irracional, porque aquela doença lhe tirou a humanidade e até mesmo o sentido da vida. De tal forma, aquela hemorragia entrou em sua mente que ela agora tomou todo o cuidado. Eu não posso tocar nele de qualquer jeito. Eu estou aprendendo com essa mulher, irmã Jéssica, como chegar diante do Senhor. Estamos tão bonitos por fora. O cabelo está bem cortado. A roupa está muito bem passada no
ferro de passar. Tudo está bem ornamentado no exterior. O vocabulário está requintado. Tudo está no devido acordo. Mas diferente desta mulher, por fora, ela está suja, não porque quer, mas dentro dela, tudo está puro, tudo está santificado. Tudo está, irmã Jéssica, limpo. Diferente de muitos de nós. O próprio Senhor Jesus, ao olhar para os religiosos em sua época, os chamou de sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado, irmã Jéssica? É como olhar para um mausoléu muito lindo. Já entrou num cemitério? Aqueles mausoléus de bronze, com pedras de prata, algumas gravuras até mesmo em ouro. Tudo por fora é muito bonito, mas o que tem lá dentro nada mais é do que ossos carcomidos com o tempo. Assim, muitos de nós estamos chegando-nos na presença do Senhor. Estamos hemorrágicos por dentro, sujos por dentro, estamos fedendo por dentro, porque se foi a santidade, se foi a santificação. Não existe mais oração, não existe mais santificação, não existe mais oração, não existe mais jejum, não existe mais devoção, não existe mais temor. Tudo, irmã Jéssica, é sempre no sentido do interesse. A ida ao culto é por interesse. A ida a certos ambientes é sempre esperando algo em troca. Mas esta mulher de 12 anos que sai do arraial das impuras, quando ela chega perante o Senhor, o que ela tem para receber senão uma rejeição? E ela toma todos os cuidados mesmo no meio da sua imundícia. Eu preciso saber como tocar nele, porque dependendo como eu tocar nele, ele pode me rejeitar. Ele pode aqui revelar que eu sou a mulher que há 12 anos sofro de hemorragia, de um fluxo de sangue que não para. Estamos aprendendo com essa mulher, irmã Jéssica, como nos achegarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo nesta madrugada. E ela vem se arrastando, ela vem se submetendo, ela vem se encurvando, ela vem reconhecendo o senhorio do Mestre, ela vem compreendendo que ela não está diante do diretor da empresa, ela não está diante ali do pastor da congregação, mas ela está diante do seu Senhor. Ela tem que tomar medidas de prevenção, porque ela sabe que ela está diante de um homem, se é que podemos chamá-lo como tal. E olha o que diz: vindo por trás dele, por entre a multidão, irmã Jéssica. No meio da multidão, quem quer estar, irmã Jéssica? Nós estamos vivendo um tempo em que todos querem o pedestal, os primeiros lugares. Todos querem as promoções institucionais, os cargos mais favorecidos. Todos querem estar numa situação de destaque. Assim era aquela multidão. Todos têm as suas ânsias e suas preocupações. Enquanto todos estão em pé, gritando aos ouvidos de Jesus, aquela mulher faz diferente. Ela não vem gritando, irmã Jéssica. Ela não vem revelando o seu problema para toda a cidade. Ela não vem revelando a sua dor para toda a cidade. Ela não vem revelando o seu drama para todo o Facebook. Ela não vem revelando o seu problema para toda a sua família. Ela não vem revelando a sua dor para toda a igreja. Mas ela está dentro do seu coração, trazendo naquele arrasto. Se tem alguém que pode resolver o meu problema, é esse homem. Eu somente tenho que saber como tocá-lo. E aí, irmã Jéssica, ela tocou? Ela tocou, irmão Jean. Ela tocou. E o toque
Foi lindo. Foi maravilhoso. Essa mulher, ela teve uma das experiências mais incríveis que um ser humano poderia ter. Porque com um simples toque, ela foi curada da sua doença. Ela foi curada de todos os seus traumas. Ela foi curada de toda a sua dor. Ela foi curada de toda a sua angústia. Com apenas um toque, ela foi curada de todo o seu sofrimento. Naquele único toque, ela foi curada não apenas de uma hemorragia, mas de 12 anos de sofrimento. 12 anos de lágrimas. 12 anos de dor e de tristeza. 12 anos de decepção, de frustração. Ela foi curada de todos os seus traumas com apenas um toque. Um único toque foi capaz de transformá-la de dentro para fora, trazendo vida para ela. Tirando, secando todo aquele sangue. Agora ela não sente mais hemorragia, ela não sente mais o fluxo saindo. Ela se sente agora limpa. Limpa e curada. Agora, irmã Jéssica, pela primeira vez em 12 anos, ao tocar, irmã Jéssica, pela última vez, ela viu atrás dela uma poça de sangue. Pela última vez, ela viu um rastro de sangue que lhe acompanhava. Agora, quando ela toca, não tem sangue no chão, não tem sangue escorrendo pelas pernas e molhando as vestes. Agora, irmã Jéssica, o que tem é uma mulher que de forma sobrenatural aprouve o poder de Deus curá-la através da unção que havia no Senhor Jesus. Aquela hemorragia foi estancada. O ciclo menstrual foi normalizado. E parece que nesta madrugada, irmã Jéssica, mais uma vez, este mesmo Senhor Jesus que se revelou em Marcos capítulo 5 e que estancou a hemorragia dessa mulher é o mesmo que continua repreendendo nódulos, repreendendo tumores, repreendendo pneumonias agudas, repreendendo, irmã Jéssica, câncer, repreendendo doenças sanguíneas de ordem incurável. Se nós não pregarmos isso, em vão é a nossa fé. O evangelho é pregação, mas também é demonstração de poder. E não é na autoridade do nosso nome, mas é na autoridade que há na pessoa do Senhor Jesus. Ele continua realizando as suas obras, que são inerentes a Ele, o Verbo, o Deus encarnado. E se pela fé, irmã Jéssica, toques forem sentidos por Deus, curas acontecerão, milagres acontecerão, e testemunhos servirão para provas incontestes de que este Deus ainda continua realizando, sem precisar de um horário, de uma data, de uma agenda ou de uma programação. Ele simplesmente chega e faz. Ele simplesmente entra no cenário e opera. E agora, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: e quem me tocou? É claro, irmã Jéssica, aqueles toques tinham muitas prerrogativas. Aqueles toques tinham muitas histórias. Mas como o toque daquela mulher, aquele foi diferente. Aquele toque tinha uma narrativa de dor e de drama. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fitara isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele. Veja, irmã Jéssica, recebeu a cura e continuou prostrada. Recebeu a cura e não foi embora. Recebeu a cura e ficou no meio da multidão. Não, ela recebeu a cura e se prostrou. Estamos aprendendo com ela. Diante do Senhor, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Jesus, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmã Jéssica, eu quero ler esse versículo para os nossos irmãos, amigos, irmãs que nos pediram oração, que estão enfermos, doentes, necessitados, pedidos de socorro, como do irmão Carlos Pinto, que está lá no Hospital Conceição, lá em Porto Alegre. Pai do irmão Carlos Alberto Egres, internado já há algum tempo naquele grande hospital. E outros relatos que chegaram até nós nesta madrugada. Mas aqui está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34, a palavra do Senhor Jesus para a mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia ou de fluxo de sangue. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmã Jéssica, vamos agradecer, porque a palavra do Senhor já foi pregada. Portanto, agora, aquilo que compete a Deus, ao seu poder e à sua soberania, será de acordo com a vontade do nosso Deus. Mas vamos agora orar, agradecendo a Deus, porque sabemos que nesta madrugada, grandes coisas o Senhor fez por este Brasil e por este mundo, irmã Jéssica. Senhor Deus, te damos graças, Jesus, pela tua benevolência, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor não merecido. Hoje, Senhor, mais uma vez aprendemos com esta mulher a como nos achegarmos diante de ti, a como tocarmos na tua presença, a como tocarmos em teus átrios, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra como nos achegarmos diante de ti. E te pedimos, Senhor, que se for da tua vontade e do teu querer, que o teu milagre possa estar nas nossas vidas, pois já vivemos a maior dádiva de todos os tempos, que é acordar todos os dias e termos a oportunidade de vivermos um dia de cada vez, de vivermos um dia melhor. Assim nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, não tem nos desamparado. E nós que estamos cada dia mais distante de ti, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, ficamos frustrados e queremos descontar as nossas iras diante de ti. Senhor, que a tua misericórdia possa estar sobre as nossas vidas, porque somos falhos e pecadores. Mas te louvamos e te agradecemos, porque todo dia o Senhor nos ensina com a tua palavra a como nos achegarmos, a como ser chamados de teus filhos. Senhor Jesus, que a tua misericórdia possa estar sobre os nossos lares, Senhor, sobre cada pessoa que ligou para esta programação de rádio, para cada pessoa que vai ouvir esta programação, que a tua presença, que o teu toque possa estar sobre cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim foi a pregação da palavra de Deus nesta edição especial. Leia na sua casa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 ao 34. Fizemos hoje uma pregação em dupla, irmã Jéssica, irmão
Jean Carlos e irmã Jéssica Adriele pregando em conjunto o Evangelho e o Espírito Santo nos conduzindo e nos dando da sua graça e da sua sabedoria. As atividades da Rádio Semear continuam a partir das 8 horas da manhã, aqui neste domingo, na 88.1 FM. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, ao senhor, à senhora, a você, jovem, criança que esteve conosco ligadinho na Rádio Semear, ouvindo o programa Remanescentes. Tenham todos um ótimo e abençoado domingo na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu e a irmã Jéssica estamos saindo daqui diretamente lá para a casa linda do pastor Adriano e da pastora Mônica. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.